Our concept of digital civil society is recognizing that there are a number of different ways, a variety of ways, that we are using our individual digital resources to create, fund, and distribute public benefit. And that's what we're trying to understand. It's sort of taking the analog world of the social economy, recognizing that the pervasive effect of the digital infrastructure and the use of digital data, and understand eventually what that means both for our institutional structures, our infrastructure, our frameworks, our regulations, our norms, the entire spectrum of things. In the U.S., in the philanthropic sector particularly, there's been a great deal of effort put in, with a long way to go, toward gathering structured data about the financial flows that matter in the social economy. That's the transactional data that is being collected by a number of different organizations, both governmental organizations and civil society organizations. And then there are folks who are trying to take that transactional information, who's funding what where, and put it in some kind of context. So how does it count? How does it look against the flow of government money? How does it look against demographic changes? How does it look against other social indicators? So that's the contextual use. And then there's the, for some, what's become a little bit of a holy grail of trying to use structured information to measure impact. Here's another example from China. I mentioned yesterday that the China Foundation Center has the advantage of a very robust data system by virtue of the fact that all NGOs in China must register with the government, and they're very, very closely monitored. All of that information is gathered digitally, it's displayed for access by anyone in the country, and what they've been able to do is leapfrog over the US in terms of then using that information in ways that invites people to measure just how to see just what these organizations are doing and how they're sharing information beyond the minimum that's required. There's also ways in which organizations, NGOs, civil society organizations are starting to use digital data to find new patterns and tell new stories. So you've probably heard quite a bit about data visualization. That's a whole set of skills and techniques to take numeric data and look for patterns and see it against maps or other sources of information that you can make more rapid sense of. Another example, again, these are all over the spectrum deliberately. One of the things that's happened, and I believe Brazil is very active in open government and open data movements. One of the things that's happened in the last decade or so around the globe is the sharing of data, numeric quantitative data, gathered by government and sharing it with the public. Now, for most of us, that sounds great, but we're not particularly skilled in regression analysis or advanced statistical techniques. We don't have access to high-tech tools, so that information is available, but it may not actually be useful to us. There are, however, many people who are skilled in those things and do have those tools. And one of the things that's happened since governments have been releasing open data sets is the creation of a whole new sector, if you will, of civil society called civic technology, in which individuals and now increasingly networks and in some cases NGOs are being created to use that data to improve usually their cities. A lot of this activity is happening at the city level, but it may very well move to other levels. So there's 2 points to be made here. One is that the availability of this information is actually allowing us as individuals to engage in new ways, and the other is this attempt to try to use that actual data to map the civic technology space. There are pages more of these things. There are probably hundreds of examples from Brazil that I would love to learn about that don't fall into any of those categories, that completely that may add to those, but will also expand it. So that's the work that we're doing. We're actually changing the way our organizations work now
we're creating new kinds of organizations, and we're using data in ways that make change but don't require organizations. And collectively, that adds up to what we've labeled digital civil society. There may well be different names for it. And that's going to require us to really understand the kinds of infrastructure we need, the kind of norms we need, the kind of regulations we need, and what kind of institutions we're going to create. So that's the future, and I'm very much looking forward to, this is the research we're doing, very much looking forward to hearing from the other panelists. Obrigado. A gente está num momento de transição brutal, né? Tudo que se conhecia em termos de modelo, em termos de fontes, em termos de expertise, de quem era o gerador desse dado e como é que ele era gerado, e como era lido e por quem ele era lido, era uma coisa tipo reservada a um grupo restrito, ou do mundo da política, ou do mundo da academia, ou do mundo dos outros especialistas. E hoje a gente está passando por um extremo do outro lado, talvez não com a maturidade suficiente para essa transição. Então, eu vejo que, sim, de fato, os castelinhos, né, onde todos estavam arrocadinhos com os seus dadinhos atrás das suas muralhinhas e se achando muito poderosos, enfim, por causa disso, os muros caíram. Agora, eu não sei o que a gente está colocando no lugar. Eu não sei se a gente está colocando competência, capacidade, numa velocidade suficiente para ler esses dados a partir de um universo mais amplo que possa decodificá-los de maneira correta. Entre ter o dado e a transformação, tem um mundinho pelo meio que, se eu não sou capaz de transformar esse dado numa informação contextualizada, temporalmente adequada, lida de maneira isenta, transparente, honesta, né? Técnica, às vezes, e daí essa informação incorporada vira um conhecimento, vira uma opinião, vira uma atitude, eu não estou fazendo transformação nenhuma. Enquanto a gente fala no Brasil de dados sobre o investimento social privado, eu acho que a gente está num panorama ainda muitíssimo nebuloso, né? Se a Lúcia inveja a China, nós morremos de inveja dos Estados Unidos. Então, a gente tem ou informações muito parciais, aprofundadas, mais parciais, ou informações muito genéricas e pouco relevantes, para entender o que é o setor, né? E a falta de informação sobre o setor, dado que vira informação, que vira conhecimento sobre o setor, eu acho que ele traz duas desvantagens grandes. Por um lado, a falta de consolidação do próprio setor, né? É um setor onde transparência é fundamental, onde essa visibilidade é chave para fortalecer o próprio setor, e, se ela não existe, o setor se fragiliza, e ela inibe parcerias, trabalhos conjuntos, falando do dado para o setor, quer dizer, dos dados que a gente, enquanto gestor, enquanto atuante aí nessa área do investimento social no Brasil, usa para fortalecer a nossa ação. Existem muitos e bons dados no Brasil de fontes públicas que podem ser usados para orientar a decisão, né? De fontes públicas, existe, acho que hoje, um campo bem rico e muito pouco explorado de dados que poderiam se converter em informação mais útil e mais sólida para o setor. Falar um pouquinho dos dados produzidos pelos atores, pelas organizações que estão praticando o investimento social privado. Sim, acho que tem coisa de excelente qualidade sendo produzida pelas nossas organizações, muitas vezes em parceria com a academia, outras vezes em parceria com consultores, com parceiros externos, dados de excelente qualidade sobre, né? Acho que esse campo do digital pode produzir uma infinidade de informações extremamente relevantes, mas muito mal aproveitadas, né? Muito pouco valorizadas, de fato. E aí acho que é um desperdício, inclusive entre nós mesmos. Nós não usamos a informação que o nosso parceiro produz. A gente avançou muito, tem muita coisa para fazer, mas a gente precisa avançar bastante. E a visibilidade, a compreensão dos nossos mantenedores, do nosso setor, de que isso não é barato fazer, né? Até o acesso ao dado está ficando cada vez mais barato, mas a análise do dado, a geração de conhecimento, a criação de competência
para uma análise adequada desse dado, não acontece por um milagre do Espírito Santo. Então, é uma área onde vai ser preciso investimento também. É isso. Obrigado, gente. Os dados vêm das pessoas, vêm da nossa ação. Quando a gente coloca alguma coisa em prática, automaticamente a gente está gerando dados. E tem uma coisa que surgiu na fala da Lúcia, que é: os dados podem te contar histórias, né? Quando você traz o dado e trabalha com as pessoas, você começa a aprender coisas que estão nas histórias das pessoas e que não são especificamente o dado, e não é esse o dado com o qual você vai trabalhar, só as narrativas das pessoas, mas as narrativas das pessoas acabam te dando outros insights para você analisar o dado. Os dados produzidos de uma maneira matemática, meramente matemática, eles te contam uma história também, mas eles te levam a uma constatação e não necessariamente a um questionamento. O risco que a gente tem, olhando as coisas de forma meramente matemática, o risco de a gente olhar para coisas e tentar entender o que é um começo, um meio e um fim, a partir dos dados por si próprios, né? Então, você olhar o dado dessa maneira matemática e usar de algoritmos, fazer análises de níveis diferentes e tentar concluir, ter inferências, isso pode gerar falsos positivos, muitas vezes, e pode levar a tomar decisões que são equivocadas também. Tem uma obsessão também pelos resultados, né? Monitorar resultados. Só que isso é feito nem sempre da melhor maneira possível, porque muitas vezes é feito para se ter um relatório onde tenham números e que falem alguma coisa para alguém, né? Só que a gente só vai ter um uso do dado mesmo, que é um uso que vai alimentar, vai nutrir aquilo que a gente está buscando como propósito, se a gente colocar isso como design de estratégia, né? E se orientar pelo dado. É nada mais do que uma visão de complexidade que você ganha trabalhando dessa forma. Quando você conecta pessoas com essas camadas de dado, você acaba tendo uma capacidade de enxergar aquilo que você não consegue enxergar, porque, como eu disse no começo, a gente só enxerga aquilo que está no nosso primeiro grau aqui, aquilo com o que a gente tem conexão direta. O exercício de subir e olhar de cima é muito difícil. Eu acho que, às vezes, até desnecessário, porque é custoso. Você pode fazer isso simplesmente se conectando com as pessoas. Bom, então era isso. Estamos vivendo um desafio na Universidade Federal de Goiás. Nós estamos implantando um curso chamado Gestão da Informação. Então, nós estamos tentando criar um curso que é para pessoas que estão pensando gestão da informação na realidade prática das organizações. Não é nos modelos analíticos complexos da estatística, da computação, que criam coisas muito interessantes e fundamentais, mas que as pessoas não entendem. E como é que você trabalha isso, entendendo que nós precisamos de pessoas que consigam se comunicar, e que consigam ler contexto, e que consigam produzir sentido de mundo para esse dado. Um dos grandes desafios que a gente tem é de humanizar essa tecnologia e produzir coisas que façam sentido para as pessoas. Saiu recentemente um estudo do Gartner Group dizendo que até 2017, 33% das organizações do Fortune 100 vão estar vivendo uma crise de informação. Eles estão dizendo que essas empresas, essas organizações, têm problemas muito sérios de não conseguir produzir sentido para a quantidade, para a sobrecarga de informação que elas têm. Como que esse tipo de profissional consegue, né, extrair essa informação, mas extrair não só do ponto de vista de que está preocupado no lugar onde tem a vírgula e o ponto e vírgula, e como é que ele faz aquilo funcionar, mas ele está preocupado, por exemplo, em que ele precisa conseguir descrever o modelo econômico de distribuição de recursos do Estado para as empresas que estão vivendo um problema de crise econômica devido à crise financeira do país e do mundo, etc. e tal. Então, o nosso desafio é encontrar um pouco esse caminho do meio, para que a gente consiga construir o perfil de alguém que conhece, ele sabe lançar mão de ferramentas simples. Eu ouso dizer para vocês
que a gente resolve 90% dos problemas com ferramentas simples de visualização, com planilha de cálculo, com banco de dados simples. Então, a gente tem gastado horas construindo com esses meninos a definição do que é esse curso, o que é gestão da informação. Tem 4 universidades no Brasil que têm esse curso. Eu acho extremamente interessante esses cursos surgirem na periferia da academia. Quer dizer, eles não surgem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. A perspectiva que a gente está trabalhando no nosso curso de gestão da informação e aquilo que a gente está experimentando nessa relação com as pessoas que estão trabalhando com isso é entender espaços informacionais de relação. Como é que a gente olha, do ponto de vista analítico, né, e não estou falando tecnológico apenas, mas do ponto de vista humano, entende que as coisas estão em relação. Então, é esse tipo de experiência que a gente se colocou e que tem se colocado, né, no desafio de construir pessoas que tenham o repertório conceitual e o repertório prático para produzir esse tipo de análise, para sentar com um gestor de política, para sentar com um gestor de organização e debater com ele o que é que está acontecendo nesse universo de dados e o que isso nos ajuda. Para que nós vamos usar esse mundo de imagem, de dados, para fazer o quê? Então, era só isso. Agradeço a atenção de vocês e a gente vai para o debate. The shift of expertise needed is possibly more transformative than the data itself. Trying to do what you're doing within the university setting, I feel your pain. But it's actually what's happening in institutions all over the place. Is we've built structures that are very closed, and now we're trying to rearrange and redefine expertise and knowledge and whole disciplines. You've touched on several of the really important elements of where people fit in, but there's one that we still haven't talked about, at least one, there's probably more, which is a general understanding, which I don't think exists in the US, I don't know about here in Brazil, that's actually quite dangerous, and that is the general understanding that data are manufactured by people. We tend to believe things that are presented to us in charts. And while there's a saying, a picture's worth 1,000 words, it can be just as, it can be 1,000 times more deceptive. So I think one of the big challenges for civil society, for the social economy, folks interested in and committed to equality and justice, is helping people understand how data are manufactured and the agenda behind them. The data can be, first of all, they're manufactured by people, and they're manipulative. And we're being manipulated by them all the time. Para mim é um desafio gigantesco. Você, ao mesmo tempo, perder essa restrição de grupos super técnicos e super elitizados e super especialistas, mas também não cair na banalização de que qualquer um faz qualquer coisa com dado. E esse salto precisa de uma maturidade que acho que é importante. E acho que cabe a pouco todos nós gerarmos, enfim, uma atitude construtiva nessa área, porque também o outro lado é quase tão perigoso quanto esse.